Mercado de publicidade em BH é difícil, Cris. É um mercado difícil porque eu acho que os produtos não estão todos concentrados aqui, né? A gente tem uma concentração de produtos em São Paulo, né? Ou até quando você tem um produto aqui, por exemplo, uma Fiat, ela durante um tempo foi atendida por uma agência daqui, depois foi para São Paulo. Isso já mudou muito, né? A gente tinha agências, algumas boas agências em Belo Horizonte na época de 2004, com a história do mensalão, muitas agências, né? Duas grandes agências acabaram sofrendo com isso e, enfim, um processo complicado, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente tem um mercado publicitário que tem verbas muito menores, né? Quando a gente fala de BH, comparado. Então, por isso que normalmente o publicitário que se dá bem aqui, que sabe trabalhar em Belo Horizonte, quando ele sai e vai para São Paulo, ele se dá muito bem, porque ele está acostumado a fazer, ele tem que fazer um comercial com 100 mil reais. Chega lá, ele tem 2 milhões, e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Ele se vira nos 30 aqui, chega lá, tem mais uma condição melhor, né? Aprende a ser muito criativo, né? Mas o mercado é um mercado difícil também, porque eu acho que o mineiro tem um jeito de fazer negócio um pouco mais complicado. Eu acho que isso está mudando muito. Acho que Minas tem crescido em talentos, em mostrar a capacidade de fazer coisa, né? A gente também não tem mais essa concentração de que tudo que de interessante que acontece no Brasil está no Rio e em São Paulo. Isso já mudou muito, né? Olha que coisa interessante que você está falando. Porque a gente começou com essa história do podcast de BH, porque muitas das vezes eu tô comentando com as pessoas, que eu tenho um podcast. Aqui em BH tem podcast? Ué, tem, não é só em São Paulo, não. E eu falei assim, gente, então as pessoas consomem o produto, o nosso produto, mas não sabem que tem um produto mineiro, que tem essa opção, o Belo Horizontino aqui. E eu comecei com isso. Acho que a gente também tem um pouco disso, de também mostrar para as pessoas que aqui tem, né? Não é só lá. Acho que foi no ano de, sei lá, talvez 2012. Acho que em 2012 eu escrevi uma crônica para a Veja BH que chamava-se... Tinha Veja BH, bem lembrado. Eu escrevi 3 anos como cronista lá na Veja BH e eu escrevi um texto chamado Pequenópolis. Eu lembro que até nessa época o Henrique Portugal do Skank me escreveu e falou, nossa, Cris, me identifiquei com o que você falou. Na época eu estava casada e o meu marido na época contou uma história, ele trabalhava em agência também, que ele tinha um produtor gráfico, que é um cara responsável por toda a produção gráfica de materiais gráficos da agência, e toda vez que alguém vinha com uma campanha, ele falava assim, não, isso aí só dá para fazer em São Paulo. E aí ficava sempre essa história do só em São Paulo. E eu acho que isso tem a ver, e aí eu faço essa crônica para dizer que muitas vezes nós mesmos de Belo Horizonte, né, ou de outros lugares, a gente acaba não valorizando o que é da nossa cidade. Então, e isso, na verdade, é a falta de autoestima, né? E aí, no final da crônica, eu termino dizendo que essa autoestima não dá para buscar em São Paulo. Então, eu, por exemplo, eu tenho um trabalho, eu acabei nas redes sociais por acaso, que é uma outra história, e acabei deixando de trabalhar nas agências, e eu podia ter ido para São Paulo. A minha profissão, né, eu comecei a ficar conhecida no Brasil como um todo e tudo mais. Não é que eu não sou famosa, mas eu sou conhecida em vários lugares do Brasil. Eu poderia ter saído, mas eu preferi ficar, porque eu acho que é possível fazer as coisas daqui. E exatamente porque eu quero dar orgulho para Belo Horizonte, orgulho para Minas, né? E eu acho que a nossa autoestima aumentou de um tempo para cá. Mas ainda tem muito para ser trabalhado nesse sentido. Porque eu estava conversando com a Roberta, que faz a nossa produção. Ela, vamos trazer a Cris Guerra, no caso. Falando, vamos trazer. Não, sou Cris Guerra, nem mora aqui não. Ela é de BH. Muita gente acha que eu moro em São Paulo. Às vezes eu recebo convites de São Paulo, a pessoa fala assim, vai ter um negócio aqui na Avenida Paulista, ou aqui no Jardim. Cheguei. Eu falo, por acaso eu não tô aí. É engraçado, porque as pessoas parecem que assim, se tem uma coisa de a pessoa tem um trabalho legal, ela só mora no Rio, em São Paulo. Engraçado isso, né? Que é uma espécie de pretensão, né? Exato. Por que tem que ser só do Rio e de São Paulo? Eu acho que o Brasil, e até com a valorização da diversidade como um todo, não só a diversidade cultural, diversidade geográfica, diversidade étnica, racial, né? A diversidade de uma maneira geral, que eu acho que hoje é um valor muito importante, isso está mudando, né? Então você vê programas como
um Saia Justa que tem pessoas de várias partes do Brasil, né? Mas eu acho que ainda tem esse pensamento. Eu acho que isso é mudança cultural. Isso vai mudar com o tempo, não é rápido. Até na Pro, aí eu, por exemplo, eu não vejo TV quase nunca, mas a própria TV, a TV Globo, o padrão Globo 2 colocaram já pessoas com sotaque, que antigamente não existia sotaque na Globo, cabelo tem sempre daquele jeitinho e tal, né? Mas aí quando você fala não existia sotaque, na verdade é porque o sotaque era sempre carioca ou paulista. Paulista, Então a gente acha que isso não é sotaque. Então a gente cresceu ouvindo esse sotaque, né? Achando que aquilo era normal, que esse era o jeito de todo mundo falar. É muito doido isso, né? Doido.